Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a doutrina espírita através do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda, onde nós falamos do mundo espírita, ou mundo dos espíritos. No capítulo 4, estamos tratando da pluralidade das existências, transmigrações progressivas. Na questão 194, Kardec faz uma pergunta aos espíritos que foi a seguinte: é possível que, em nova encarnação, a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado? Não, visto que não pode degenerar. Celerado aqui é uma pessoa criminosa, de má índole, né? Que tem assim uma tendência muito negativa. Na sequência, Kardec ainda faz uma outra pergunta. A alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? Eles respondem assim: sim, se arrependeu. Isso constitui, então, uma recompensa. O se arrependeu aqui, obviamente, se trata de quando o espírito, né, após ter cometido algum equívoco, algum engano ou feito algum mal, ele se arrepende, depois ele vai buscar o que? A reparação, tratar este mal que ele fez a alguém ou a si mesmo, para que ele possa reparar isso. Então ele pode sim animar, né, o corpo de um homem de bem, desde que haja reparação, haja o arrependimento verdadeiro, genuíno, e ele trabalhe para melhorar, né, a sua conduta moral, onde ele tenha feito ali aquele equívoco. Ainda Kardec faz uma observação sobre essa resposta. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria a que ascenderam. Em suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, não como espíritos. Assim, a alma de um potentado da terra, uma pessoa poderosa, né, pode mais tarde animar o mais humilde obreiro, e vice-versa. Por isso que, entre os homens, as categorias estão frequentemente na razão inversa da elevação das qualidades morais. Herodes era rei e Jesus carpinteiro, né? Esse é um bom exemplo. Muitas vezes a gente vê que o espírito ele não perde, né, o que ele ganhou, é a lei do progresso, né? Agora, na posição social, na questão material, nós podemos passar por diversas situações necessárias para a nossa evolução, para a nossa melhoria contínua, né? Então, muitas vezes você vê uma pessoa ocupar uma posição social de forma humilde, simples, mas tem uma sabedoria, tem uma vivência, né? Tem um amor muito grande para distribuir, para ensinar para as pessoas. E às vezes você vê uma pessoa em destaque na posição social, ele não tem isso. Por quê? Porque a posição social não está diretamente ligada, né, à questão da evolução do espírito. Muitas vezes é o contrário, né? Quanto mais na elevação social, às vezes o espírito tem muita coisa para trabalhar. Por quê? Porque os prazeres mundanos, né? A questão da arrogância, prepotência, do poder exacerbado pode atrapalhar a evolução daquele espírito. Então, muitas vezes, a provação da riqueza das pessoas poderosas é mais desafiadora do que quando você tem ali uma condição, uma posição social mais simples, que você não se vê ali diante de tanto poder, de tanta, né, possibilidade de se perder nos prazeres mundanos. Então, este é um bom tema, né, para a gente olhar. Nessa questão, Milanês faz aqui um comentário, que diz assim, um comentário: nunca degenerar. Vamos ver o que ele traz. O espírito de um homem de bem jamais volta à terra animando o corpo de um celerado. Celerado aqui de um espírito de má índole, um espírito maldoso, né? Um criminoso. Não há condições de um espírito retroceder em seus sentimentos. Ele sempre avança. Essa é a lei do progresso, que é força de Deus. Ou seja, né, de fato, né, um espírito que teve uma encarnação boa, positiva, né, que se tornou um homem de bem, ele não vai voltar numa condição de um espírito que vai fazer o mal, porque ele evoluiu, ele está evoluído no sentimento. Ele pode ter uma regressão na posição social, porque faz parte, às vezes, do planejamento reencarnatório daquele espírito, passar por uma situação específica. Mas nas questões morais, nas questões de sentimento, a questão material não envolve, porque o espírito ele é imortal. A condição material, às vezes, pode vir por uma necessidade evolutiva ou por uma missão, de acordo com o planejamento, de acordo com a divindade, né, nos propõe, tá? No entanto, a alma de um celerado, em uma reencarnação, pode, em outra, voltar animando o corpo de um homem regenerado.
basta arrepender-se e continuar se esforçando para não cair em faltas novamente. Exatamente, né? Então, aquele que foi mal, que teve uma má índole, que teve uma conduta errada, ele pode sim, nas próximas existências, ocupar um corpo de um homem de bem. Por quê? Porque houve evolução, houve melhora. Ele se arrependeu e ele buscou essa reparação através de esforço próprio, de vontade genuína, verdadeira, né? A própria matéria em si não degenera, não muda para pior, a não ser na forma. Tudo cresce nos caminhos de Deus e a nossa maior alegria é essa, a esperança que acode nossas venturas na aquisição das qualidades nobres que conhecemos, bem como de outras que desabrocham na criatura renovada. Ou seja, o desabrochar aqui, pessoal, conforme nós vamos evoluindo, vamos melhorando, o sentimento vai tomando conta de nós, a espiritualidade vai confiando mais na gente, a gente vai recebendo a intuição, porque a nossa conduta moral vai nesta direção, nós vamos despertando para vários sentimentos. E a grandeza, né, do espírito é isso, é se despertar para buscar cada vez mais a felicidade. E a gente vai descobrindo a felicidade através da bondade, da caridade, do amor ao próximo, do espírito coletivo, né? E assim a gente não tem necessidade das questões materiais interferir, porque é um ganho do espírito, é o pensamento, né? É aquele que está emanando, né? Um sentimento verdadeiro que vem de dentro, né? A marcha da evolução da própria civilização nos mostra o progresso em tudo, e em todos os lugares, nos homens e mesmo na natureza. Analisando as religiões, notaremos o quanto elas progrediram, desde seus nascimentos. Isso nos prova que tudo melhora, a fim de alcançar novos dias de glória. A imortalidade é sempre a esperança de todas as criaturas. A doutrina dos espíritos tem a missão de colocar o homem mais perto com o mundo espiritual, treinando-o para uma constante comunicação, de sorte a trocar experiência e abrir campo de trabalho em favor do bem-estar da sociedade. Para isso, usa a mediunidade como porta aberta para o diálogo entre vivos e mortos. E, acima de todas as coisas, vem trazer novas notícias de grandeza e do valor de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, como sendo Ele um sol que aquece as nossas almas em todas as jornadas empreendidas. Ele faz-nos crer no valor da prece, da oração, da prece verdadeira, sentida, né? E do trabalho honrado, na sublimidade da caridade e no respeito às leis naturais da vida. Respeitando a todos e a tudo, né? Mas sempre com um bom ânimo, né? Com o pensamento voltado ao bem. Quem disse que o Evangelho de Jesus degenerou, esqueceu-se da misericórdia do Mestre, que aceitou que a boa nova do reino fosse envolvida na letra, uma vez que os homens, depois do quarto século, não tinham capacidade de viver esse Evangelho verdadeiro, na condição em que ele foi escrito. Jesus, por isso, prometeu ainda em sua estada na terra que enviaria outro Consolador, para fazer os homens crerem na grande esperança, relembrando tudo o que ele tinha dito em espírito e verdade. Se não fosse assim, se houvesse degeneração, o Mestre não falaria da vinda do Consolador. Não houve, tornamos a dizer, degeneração. O que houve foi uma espera, para que essa humanidade criasse maturidade para entender o que foi dito pelo Mestre há mais de 2000 anos. O progresso se encarregaria de aprontar, de educar os homens para esse grande evento, onde a felicidade pudesse não mais figurar como uma utopia. Agora conhecemos o Evangelho na sua plenitude. Porém, não basta somente conhecer. É preciso vivenciar os ensinamentos, ou pelo menos se esforçar para essa vivência, para então passarmos de espíritos endurecidos para seres conhecedores da verdade e libertos da ignorância. E assim termina, né, o comentário de Miramês. Eu acho que essa última parte, onde fala que não basta somente conhecer, né, é preciso vivenciar os ensinamentos. O que é vivenciar? Realmente fazer, né? Colocar a mão na massa de fato, né? Não só ter o pensamento, mas as atitudes, né? É quando realmente nós somos pacientes com o nosso próximo, quando realmente nós praticamos a ajuda àqueles que estão em condições de dificuldade e a gente pode, de alguma maneira, seja na questão material, financeira, na questão afetiva, na questão, né, de novas ideias, novos pensamentos para que a pessoa às vezes saia daquela condição difícil. Então,
O que ele quer dizer assim, que de fato, para praticar, temos que vivenciar, temos que ir de encarar o problema de frente, ajudar aquele que precisa, né? Seja de uma forma ou de outra, ou encontrar meios, né, para tal. Então, eu acho que a posição social não quer dizer se o espírito está numa condição mais elevada. Às vezes a pessoa está numa condição social muito elevada. Isso não quer dizer que o espírito atingiu ali uma evolução na questão dos sentimentos, da moralidade, da conduta moral. Né, como foi dito, né, no início, né? Herodes era rei, Jesus era carpinteiro. Vejam só, né, o exemplo que eles trazem, né? Então, os seres mais evoluídos estão focados em quê? Na condição moral do espírito, nas atitudes, né? Naquilo que envolve a atitude relacionada à moralidade, os valores, os princípios, né? A nobreza do espírito no sentido de coletividade, não só na questão da individualidade, do egoísmo, né? E eu acho que isso é o ponto principal, é quando nós começamos a olhar para o todo. Assim, as nossas condutas, as nossas ações se voltam para o todo, é porque estamos tendo um pensamento coletivo, que é o que a divindade espera de nós, né? Que a gente tenha essa premissa de pensamento, ok? Mais uma vez eu agradeço o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.